Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato, sou professor de História aqui da casa, certo? E vim trazer um tema para vocês aqui também muito importante, que seriam as revoluções burguesas. Tema que já foi começado por outro professor aqui da casa e que eu vou dar continuidade e tentar aqui ajudar vocês nessa construção desse conhecimento. Beleza? Então, vamos junto comigo. Essa é a aula do número 33. Eu convido vocês a partir desse instante a vir junto e perceber o que seriam as revoluções burguesas. De um lado você vai ter aqui na Inglaterra a Revolução Puritana, Gloriosa Industrial, que serão chamadas de revoluções inglesas, a soma das três, beleza? Do outro você vai ter a França com a Revolução Francesa e mais abaixo os Estados Unidos e a sua independência, a Revolução Americana, como também é chamada assim, ou independência dos Estados Unidos. Sabe o que é que as três têm em comum? O período em que elas estão vivenciando. Trata-se do século XVIII, velho. Então você tem, claro, com uma ressalva, a puritana é gloriosa não, mas a industrial sim, século XVIII. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos também século XVIII. Então, é um momento que vem lá de trás aí e vai desembocar durante esse período que seria o período do Iluminismo, tá? Ou seja, a gente já falou sobre isso aqui em outro momento. O momento em que a gente está falando é o uso da razão em detrimento a qualquer tipo de crença religiosa. Qualquer tipo de obscurantismo não será mais aceito. E agora, essa burguesia cheia de razão, cheia da ideia do racionalismo, irá decidir, irá requerer participação política. Não tem mais espaço para a ideia de nobreza, de clero, nada desse tipo. Agora, as pessoas aqui, os burgueses, aqueles que administram, que mantêm financeiramente a máquina, vão querer participação. Então, as revoluções burguesas seriam, na sua ideia, né, aqui para nós, de uma forma já resumida, esses conflitos nessas regiões e o que é que eles têm em comum, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma frase de John Locke que ele diz assim, ó, quando o Estado é tirânico, a população tem direito à revolução. Né? John Locke vai dizer aí essa expressão maravilhosa, esse pensamento maravilhoso. E é isso que a gente vai falar. Que revolução é essa que a população tem direito? Simbora. Na ideologia iluminista, a gente já falou sobre isso aqui em outro momento, só para você revisar na sua cabecinha e a gente poder seguir. Prega-se a ideia, né, a igualdade, mas é a igualdade jurídica, não é a questão da igualdade econômica, tá? A burguesia não está preocupada com isso. A ideia da igualdade é que todo mundo esteja ali numa relação, né, igual. Então, se você tem dinheiro para comprar e ainda tem um objeto para vender, sucesso! A gente pode fazer essa negociação sem o menor problema. A tolerância religiosa e filosófica, porque independentemente da sua religião, se a gente quer fazer um negócio, rolo aqui entre nós, a gente faz e não importa a sua ideia, qual é a sua crença religiosa. A liberdade pessoal e social, que é justamente a possibilidade de fazer, de praticar essa atividade. A universalidade, que a ideia do projeto, né, que visava todos os seres humanos serem independentes, independentemente da localidade onde ele vive. Né? Então, a ideia de barreira nacional, ou seja, dos estados, não faço comércio com o estado A nem com o estado B porque é de uma outra, ultrapassa a minha fronteira. Isso não existe. Né? Se o cara de lá quer vender e eu quero daqui comprar, tá tudo certo, chuva de verão. Beleza? Então, a propriedade privada também é outra característica desse iluminismo, certo? A crença na ideia de que você pode sim ter a sua propriedade. O combate ao absolutismo, porque entre os séculos XV e início aqui do século XVIII era a prática regente, o Estado moderno. Então, o absolutismo monárquico agora já não era mais aceito. Embora já falamos aqui em outras aulas que existissem aqueles que diziam ser, né, desenrolado, né, que seriam aí iluministas e tal, mas que por debaixo dos panos seria absolutista. Esses serão chamados de déspotas esclarecidos. Mas, via de regra, a partir do século XVIII, cada vez menos esses terão espaço e, consequentemente, a ideia do absolutismo será combatida de forma muito expressiva. O mercantilismo, que é a ideia da busca, né, sempre pelo metalismo, pela balança comercial favorável, pela ideia do superávit. Então, assim, são características do mercantilismo também entre esses séculos XV e XVIII, que serão aí, né, combatidos pelo iluminismo, porque o iluminismo sempre viu o mercantilismo vinculado ao Estado, vinculado ao monarca. E ele não queria essa vinculação, ele queria a liberdade para comercializar. E também um combate à igreja. Né? Então, a igreja, essa ideia da religião, da crença e tal, e a igreja sempre dizendo que podia, o que não podia, o que era sagrado, o que não era algo que impedia, era um empecilho para a negociação. Então, era outra característica do combate, certo? Do iluminismo. Então, do lado de cá, a ideologia, igualdade, tolerância, liberdade pessoal, universalidade e propriedade privada.
Do lado de lá, o combate, que seria o absolutismo monárquico ao mercantilismo por causa da intervenção do rei e o poder da igreja, sendo aqui um motivo também desses instantes em que se busca combater os iluministas. Então, vamos agora para a especificidade. Na Inglaterra, como foram as revoluções na Inglaterra? Tudo começa nessa revolução a partir do instante de 1603. Você sabe que Henrique VIII, ele deixou sua filha para governar e antes de deixar a sua filha para governar, ele se converteu toda a Inglaterra ao anglicanismo. A sua filha, Rainha Elizabeth I, não deixará herdeiros e, consequentemente, a dinastia terá seu fim. Então, a dinastia Tudor vai chegando ao fim e vai surgir a dinastia dos Stuart com o seu primo mais próximo lá da Escócia que vai aparecer. A gente vai falar sobre isso. Então, você tinha uma Inglaterra com Henrique VIII, com sua filha, que seria Elizabeth I, ela não deixando filho, e aí a dinastia chegando ao fim. Chega essa dinastia Stuart para poder contar a história. Também é muito importante registrar que na conversão, na saída dessa prática católica para a prática anglicana do Henrique VIII e da sua filha sucessivamente, fez com que todas aquelas propriedades da Igreja Católica, aquela força da Igreja Católica tinha na Inglaterra, deixasse de ser da Igreja Católica e passasse para a mão do Estado. Então, além da reforma protestante, que foi onde surgiu essa religião anglicana, também tinha a questão econômica de agora o rei deter, ter em suas mãos não só a questão religiosa, através da religião criada por ele, o Henrique VIII, como também as posses, que eram as posses da religião católica, que agora não era mais católica e passava a ser anglicana. Então, há o chamado cercamento, ou seja, a ideia da propriedade passa a ser agora do Estado e não mais da Igreja. Bom, a dinastia Tudor chega a seu fim. Vamos falar sobre a dinastia dos Stuarts. O primeiro, como eu disse, foi Jaime I. Em 1603 ele sobe ao poder e fica até 1625. Quando ele chegou e percebeu que existia um parlamento muito atuante, e um parlamento atuante burguês. Então ele logo, para dificultar a vida e querer se impor, quis aumentar os impostos, assim o fazendo. Controlou, por exemplo, esse avanço da burguesia, porque se estava uma coisa muito livre, se botar imposto, impor goela abaixo imposto, o lucro é menor, então, consequentemente, o avanço se torna menor por parte da burguesia. Perseguiu esses puritanos, que era a maioria do parlamento, e dissolveu até mesmo esse parlamento, ficou dissolvido aí por cerca de 8 anos, em média, mais ou menos. Então, veja que ele chegou chegando. É claro que a galera ficou insatisfeita, principalmente a galera do parlamento, que era puritana, praticante desse puritanismo. O seu sucessor é seu filho, Carlos I. Esse vai governar em 1625 até 1649. Tentou seguir o mesmo princípio do pai, mas a galera disse, bicho, já bastou teu pai, tu vem agora querer fazer a mesma coisa? Não. Vamos para fac pro tiro, vamos para confusão. E é aí que começa a chamada Revolução Puritana, Porque puritano, a prática, do nome já diz, seria justamente o parlamento puritano, praticante desse puritanismo, ou seja, a religião calvinista, a gente pode também dizer assim, nessa perspectiva do combate a esse anglicanismo que estava tão forte por conta desses reis, certo? Então, Carlos I será o cara que tentará dar continuidade às ideias do pai e teve início, a partir disso, a Revolução Puritana. Destaque dessa revolução é para um sujeito chamado Oliver Cromwell. Esse daí propôs uma ideia bacana. Ele chamou a galera e disse, vamos combater em prol do que seria o parlamento. Ele estava do lado do parlamento contra o rei. E quem conseguir fazer de forma mais atuante, quem conseguir ser soldado, praticante, resolver o problema, matar muita gente, esses daí serão merecidamente reconhecidos. Ou seja, uma prática da meritocracia. Então, esse exército deles será chamado de cabeças redondas. Isso porque eles não usavam daquela touca que era comum se utilizar naquela região, daquele cabelo diferente e tal. Eles estavam lá de cabeça raspada e iam embora brigar. De um lado você tinha os escavadores, do outro os niveladores dentro desse grupo, liderado pelo Oliver Cromwell. Os escavadores queriam a reforma agrária, os niveladores queriam a igualdade de direitos. Juntos irão combater o Carlos I, que vai perder e vai ser decapitado. Então, o fim do Carlos I, o filho de Jaime I, será o perder da sua cabeça, ele terá a cabeça cortada. Bom,
A partir do instante que Oliver Cromwell consegue a vitória na Revolução Puritana, na Inglaterra a gente vai perceber, pela única vez na história, vale a pena ressaltar, a República. Tá? Então será proclamada a República na Inglaterra, res pública, coisa pública, ou seja, a participação, na teoria pelo menos, né, do povo no poder. Então o único instante que a Inglaterra vivenciou essa República foi nesse instante aí, desse governo do Oliver Cromwell. Certo? Mas o poder subiu a cabeça. Oliver Cromwell, que era fechadinho com a galera do povão, começou a agir de forma muito, vamos chamar assim, despótica, né? Tirana. E aí, uma das coisas que vale a pena ressaltar, antes de falar da sua morte no ano de 1658, é que ele vai instituir os atos de navegação, 1651. Esses atos de navegação darão à Inglaterra a prerrogativa de que todo comércio, e não era pouco, tendo em vista que a Inglaterra era financeiramente a melhor naquele momento, todo comércio ele deveria ser exercido, o transporte, entrada e saída, compra e venda de produtos por esquadra naval inglesa. Então vai pipocar a esquadra naval a ponto dela se tornar a rainha dos mares, né? Ter a maior esquadra naval de todas, certo? Então, a partir desse ato de navegação, a Inglaterra vai ficando cada vez mais rica. E com a morte do Oliver Cromwell, né, que descumpriu aí o seu papel inicial, sobe ao poder o Richard, que seria, né, o seu filho, Richard Cromwell, que logo vai mostrar fraqueza e não vai ter aí a capacidade do seu pai de manter o pulso firme, né, que o pai havia proposto. Então, o parlamento vai chamar Carlos II. Vê mesmo, o próprio parlamento vai chamar o Carlos II para tentar restaurar a dinastia dos Stuarts. E aí o Richard, né, vai ser colocado para fora. Dizem as más línguas que ele era chamado até de Ricardo treme-treme, né, que ele era meio nervoso, assim, ele não tinha o pulso firme que o pai tinha. O fato é que o parlamento vai trazer Carlos II para isso, né, e vai colocar ele à força, né, ainda que não houvesse uma resistência, mas vai colocar ele por vontade no poder. Então, ó, você tem Carlos II, que vai restaurar essa dinastia dos Stuart, esse que foi filho do Carlos I, mas vai tentar, logo que for colocado para governar, vai virar as costas para quem colocou ele ali, que é o parlamento, e vai tentar implementar o absolutismo. Em 1685, Jaime II, né, vai se articular com o parlamento para destituir justamente, né, o Carlos II do poder. E aí, consequentemente, esse instante em que há uma espécie de, vamos dizer assim, concordância de que não havia mais espaço para aquele absolutismo, o Jaime sai do poder, né, sem qualquer conflito, e a essa revolução será chamada de Revolução Gloriosa. Bom, vale ressaltar que nesse momento da Revolução Gloriosa, a proposta seria chamar a filha de Jaime II, né, a Maria II, que era casada com Guilherme de Orange, né, o líder lá da Holanda, dos Países Baixos, para poder juntos governarem. E o Guilherme de Orange acabará sendo, né, o cara que vai ficar mais à frente. Mas o parlamento, que não é besta nem nada, agora vai instituir o Bill of Rights, a Carta dos Direitos. Então, a partir desse governo de Guilherme de Orange, da Revolução Gloriosa, o rei reina, mas não governa. Então você vai ter uma distinção aqui. De um lado, o chefe de Estado, do outro, o chefe de governo. Então você não vai ter mais, como ainda hoje é, né? A rainha, ela é chefe de Estado, e o chefe de governo seria o primeiro-ministro, né, que a gente tem na Inglaterra. Certo? Então, bom, a partir desse instante a Revolução Gloriosa se concretizou, o rei passou a ser uma figura meramente ilustrativa e o parlamento passa a ser, né, quem vai mandar na Inglaterra. Na França, o que é que aconteceu resumidamente para a gente não perder tanto tempo? Você conhece a Revolução Francesa, sabe que a Revolução Francesa, a França ela era dividida em 3 estados, você tinha aí o primeiro estado, o clero, o segundo, a nobreza e o terceiro, a burguesia. E tudo que a burguesia queria era a participação nas decisões políticas, tendo em vista que ela era a grande maioria. Então você vai ter aquele evento que já deve ter estado com seu professor, da queda da Bastilha e consequentemente a destituição do rei da França, né, Luís, e consequentemente aí a burguesia se colocou no poder entre os anos de 1789 e 1799, a Revolução Francesa. Posteriormente vai vir Napoleão, dando início à sua era napoleônica, para brigar contra essa Inglaterra que eu acabei de mostrar para vocês, e essa é a história da França. O grande marco, a grande questão da Revolução Francesa aqui ser estudada é porque houve a burguesia se suplantando, se colocando no poder, né, acima de qualquer nobreza, acima de qualquer religião, né, ela vai ser ali a que vai determinar. Então há essa inversão, né, das cadeiras. E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, também por influência iluminista,
você vai ter aqui basicamente a ideia da lei do açúcar, lei da hospedagem, lei do selo e lei do chá, muito por causa da questão, né, da Inglaterra estar se industrializando e, consequentemente, a América do Norte, que era uma colônia inglesa, essa América do Norte que sempre foi meio que esquecida, a gente chama de negligência salutar, a partir do instante em que a Inglaterra está se industrializando, ela começa a pesar na mente, né, começa a querer cair em cima dessa América do Norte e cobrar esses impostos que você tem aí na sua tela. Para quê? Para conseguir mais dinheiro. E isso vai causar a insatisfação daqueles colonos que estavam ali na América do Norte, que se sentiam, de certa forma, muitos aí de fato eram ingleses, né, pagavam, mesmo que pouco, né, nessa negligência salutar, pagavam impostos e tinham na Inglaterra a sua metrópole. Agora, essa galera estava sendo sufocada pelo excessivo imposição de impostos. Então você vai ter a lei do açúcar, que era a taxação sobre o melaço, a lei da hospedagem ou do aquartelamento, que era a obrigação de todo mundo receber as tropas na sua casa, mesmo que as tropas fossem meio que contra você, você tinha a obrigação de aquartelar. A lei do selo, que todo documento vai ter que sair com um selo oficial e você paga para ter esse selo, senão aquele documento não tem caráter oficial. A lei do chá, que é justamente a obrigação de comprar o chá das Índias Ocidentais ao wiki. E isso é uma coisa que deixava de dar lucros à galera da América do Norte, porque antes ela comprava de quem vendia mais barato. Agora é a obrigação comprar da wiki. Então, isso vai chatear a galera. E como resposta, o pessoal da América do Norte vai jogar os chás, vai saquear aí 150 colonos, vai saquear um navio carregado de chá e vai jogar esse chá no mar. Em resposta, a Inglaterra, chateada com essa postura por parte dos colônios, vai impor as chamadas leis intoleráveis e, consequentemente, você tem uma lista delas aqui. O fechamento desse porto de Boston, a ocupação de estados como Massachusetts pelo exército, a proibição de direito a qualquer tipo de reunião para não fazer conluio e qualquer rebeldia seria julgado pelos tribunais ingleses. Né? Você cometesse um crime na América do Norte, mas você ia ser julgado sob as regras e leis de lá. Então serão chamadas de leis intoleráveis e isso vai motivar a independência dos Estados Unidos, né? O famoso 4 de julho, quando você vai ter de fato, né, esses colonos dizendo não, chega. Né? A Inglaterra está pesando muito, a mão está muito pesada em cima de nós e a gente quer a nossa independência. Então de um lado você tinha o norte, né, que seria um mais praticante de pequenas propriedades, de subsistência. Do outro você tinha um sul, que era praticante mais daquela plantation, né, prática de grandes latifúndios, mão de obra escrava, mercado externo, mas juntas decidiram aí, né, se juntar. Ficou redundante, né? Se juntaram para poder buscar a sua independência. Beleza? Então, a partir desse instante, as 13 colônias serão aí, né, independentes. Você vai ter Thomas Jefferson, a proposta dessa independência e a concretização, muito porque, né, havia uma espécie de pensamento que assolava, né, a cabeça das pessoas, que era a liberdade, né, exatamente a proposta do iluminismo. Então, essa galera da prática aqui dos Estados Unidos já havia participado, por exemplo, da Revolução Francesa. Né? Então, essa galera que participou da Revolução Francesa mandado pelos americanos da América do Norte, vem para cá, né, e toma conhecimento dessas ideias e se espalha, né, se espalha como o mundo, pelo mundo todo. Assim como, por exemplo, a Revolução Industrial, também no século XVIII, a partir dos anos de 1760, também na Inglaterra, que a gente não falou, vai estar acontecendo. Então, soma aí na tua cabecinha, você tem a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, a Revolução Industrial, a substituição do homem pela máquina, que você conhece bem, a Revolução Francesa, né, e, consequentemente, aqui a independência dos Estados Unidos. Todos esses pensamentos, né, serão aqui a base dessas revoluções burguesas ao qual eu trago para vocês. E o que é que elas têm em comum? As ideias que seriam aí as ideias iluministas. A partir da Revolução, por exemplo, você vai ter aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão sendo propagada, né, da França. Então, ó, a declaração contava com 17 artigos que definiam aqui o direito natural de cada cidadão, como liberdade de expressão, crença religiosa, e delimitava os poderes do governante sobre os agentes do Estado. O primeiro e mais conhecido declarava dizer o quê? Todos os homens nascem iguais e são livres e iguais em direito. Então, as distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Tá? Então, vai percebendo que a partir desse instante,
vai se criando uma espécie de áurea, de ambiente em que não se cabe, né, mais aquele absolutismo, aquela imposição de regras que tanto se estava acostumado no Estado moderno. Então, como consequência, a gente pode elencar aqui uma melhoria na qualidade de vida de todos, né, uma participação política maior por parte dessa burguesia, um abalo, como aí está dito, da moral da Inglaterra, porque essa Inglaterra é muito soberba, a partir do instante que ela perde essa colônia e tem que reconhecer essa independência, ela acaba sendo, né, para o mundo como um todo vista, né, como uma civilização que não era lá essas cocas todas, né, que se organizasse, se o povo ficasse unido, né, ele jamais seria de fato vencido, eles tinham esse poder. Então os soldados, como eu disse a vocês, que foram enviados pela França, voltam para a Revolução Francesa também inspirados, então foi o que ocasionou a Revolução Francesa a essa independência, né? Então eles participaram dessa independência contra a Inglaterra e voltam para a França trazendo essas ideias de quem sabe a gente não consegue, quem sabe a gente não conquista e, consequentemente, a força desse povo vai sendo instaurada. Então o que é que eu quero que você reconheça aqui junto comigo como um panorama geral dessas revoluções burguesas. A partir do século XVIII, eu mostrei aqui rapidamente, né, alguns conceitos da Revolução da Inglaterra, chamadas Revoluções Inglesas, né, mais tarde, puritana, gloriosa, e no século XVIII, a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos de 1776, a Revolução Francesa de 1789, mas o ambiente, todas elas em comum, é esse ambiente de grandes mudanças. A ideia de revolução é justamente essa. Por isso que a gente não pode chamar de revolta, né? Se fosse uma revolta, tinha um caráter mais nativista, tinha um caráter mais local, né? Ou rebelião, a gente poderia dizer assim, uma coisa mais, né, pequenininha, né? Não seria tantas mudanças sociais. Mas quando a gente fala em revolução, então a gente está falando de conjunturas que serão, né, abaladas e, consequentemente, uma reorganização dos padrões que à época estavam acostumados. Por isso que é importante você, do outro lado, conhecer essas revoluções burguesas e compreender esse marco divisor do que é a nossa era, a era contemporânea. Não é à toa que a partir da Revolução Francesa, 1789 a 1799, há início aqui a Idade Contemporânea, que é a qual a gente está, né, vivenciando. Então, ou seja, a burguesia passa a estar no poder e é aí onde a gente consegue conhecer toda essa conjuntura motivada por essas ideias iluministas, motivadas por esse racionalismo, motivada por todas essas ideias de mudanças sociais, econômicas, políticas, certo? Então, o aluno do outro lado, você que está do outro lado, por favor, só reconheça isso, beleza? As revoluções burguesas são extremamente importantes para a sua prova, né? Tem um papel, assim, relevante de sobra, não porque você tem que conhecer apenas a Revolução. Ah, mas o que é que me interessa a queda da Bastilha? Ou o que é que me interessa? É o contexto social e a mudança que vai inspirar conflitos até mesmo aqui no Brasil. Né? A Inconfidência Mineira de 1789 é o mesmo ano da Revolução Francesa, né? A Baiana de 1799, ou seja, essa tentativa de criar, né, uma conjuntura diferente socialmente falando. Então, é importante você perceber que no século XVIII essas mudanças vieram para ficar e se colocaram aí de uma maneira muito estrutural, jamais possibilitando o retorno do que antes se aceitava, ainda que forçosamente, aquele absolutismo, aquela imposição, aquela não participação e submissão às leis de um Estado forte, opressor, absolutista. A partir daqui não, a coisa acontece e a consequência, essa moral, como eu disse a vocês, que trouxe, né, essas independências, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, será uma moral que vai embebedar, né, que vai ser importada, vai ser trazida para dentro de cada um dos cidadãos para nunca mais ser tirado, para nunca mais ser colocado para fora. Então o povo vai ser aí, no sentido mais literal da palavra, como o John Locke aqui no início eu coloquei para vocês, a ideia do povo vai ser qual? Se houver uma tirania, é direito nosso a busca por uma revolução. Então, se não tá bom pra gente, não tem a manutenção não. A gente vai lá e a gente vai e encerra essas estruturas, a gente reestrutura da forma como a gente quer. Por isso o século XVIII, por isso esse ambiente de grandes revoluções burguesas, elas são extremamente salutares e importantes para o seu estudo. Tá? Então, não esquece disso, não hesita, não traz não deixa para depois, porque essas revoluções, as pessoas costumam sempre se preocupar com datas e o que é que aconteceu, eu tenho que decorar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas não é. É uma questão de você entender o contexto social, as mudanças políticas e econômicas de uma época para nunca mais ser do mesmo jeito.
Beleza? Fico por aqui então, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!